Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número 1 de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou anestesiologista, CMIO da Anestec, e hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Enis Donizete Silva. Ele é anestesiologista do SMA, do Sírio-Libanês, fez MBA em Health Tech e Gestão em Saúde, criador do programa de residência e especialização em anestesia há mais de 20 anos, com inspiração na medicina perioperatória, criador do canal PAR, que é o Paciente de Alto Risco, e ainda organizando um curso de especialização sobre paciente de alto risco, e agora conduzindo para migrando para essa questão da medicina perioperatória, que é o tema central que a gente vai falar hoje, que é a anestesia como medicina perioperatória, com foco nos pacientes de alto risco, no cenário que a gente está, nesse cenário complexo do sistema de saúde que a gente se encontra hoje, que é com uma série de mudanças em mercado, formas de pagamento, formas de remuneração, busca por sustentabilidade, e o paciente de alto risco ele está no centro da atenção quando a gente fala em sustentabilidade. Eu tive o prazer de conviver um pouco com o Enis, fiz uma pós-graduação no Sírio sobre gestão de pacientes críticos há mais de 10 anos, né, Enis? Conversamos bastante. Isso. E é um grande prazer poder conversar com você aqui novamente. Enis, se apresenta um pouco melhor, contextualiza Perfeito. O pessoal que está nos escutando, por favor. Então, tá bom. Bem, eu super obrigado pelo tempo aí, Jorge, obrigado pelo tempo que a Anestec está proporcionando para a gente poder bater um papo sobre esse tema de medicina perioperatória, que é um tema que me é muito caro, né? Eu comecei minha formação, eu fiz faculdade no interior do Rio de Janeiro, lá em Valença, fiz residência em clínica médica antes, comecei a fazer especialização em cardiologia, aí desisti e fui para anestesia. E quando eu fui para anestesia, na verdade, eu já trabalhava um pouquinho também com terapia intensiva. Então, esse contexto do paciente de alto risco sempre, de certa forma, permeou um pouco a minha formação lá atrás e, de certa forma, acabou determinando um pouco a forma de eu trabalhar no dia a dia, né? E quando eu vim aqui para o Serviço Médico de Anestesia, eu vim com uma pegada que era, na verdade, o serviço ia começar um programa de transplante de fígado, isso em 91, né? E a ideia, na verdade, era construir um grupo de anestesistas que pudessem trabalhar com transplante de fígado. Existia até alguns com um conceito errado de que não, se tiver um problema com coagulação, chama um hematologista, chama o pessoal do banco de sangue para ajudar. Se tiver um problema com a parte renal, chama um nefrologista para ajudar. Como se você pudesse colocar na sala 10, 12 profissionais, né, em torno de um paciente de altíssima complexidade, que era o paciente de transplante de fígado naquela oportunidade. E aquilo, na verdade, serviu internamente aqui para o Sírio-Libanês, eu diria que foi um divisor de águas do ponto de vista do hospital, né? O hospital foi o primeiro hospital a criar uma unidade de terapia intensiva no Brasil, então o hospital sempre esteve na vanguarda do conhecimento. Mas com o transplante ficou evidente que a forma de trabalhar não poderia mais ser aquela forma isolada. A gente ia ter que compor. Eu precisava trabalhar muito com a nutricionista, com o pessoal da reabilitação, da fisioterapia, precisava trabalhar muito com esses outros profissionais no dia a dia para dar um input e, para, de certa forma, ajudar a formatar melhor o cuidado desses pacientes. Então, eu acho que aquela foi um embrião, sabe, Jorge, que a gente começou aqui no hospital a trabalhar desta forma, né? Dessa forma mais integrada e desta forma trabalhando mais ou menos numa equipe multidisciplinar e multiprofissional em torno de um paciente de altíssima complexidade, que era o paciente de transplante de fígado, se eu falar disso há 30 anos atrás, né? Eu estou falando disso em 1990, né? Com os conhecimentos que a gente tinha. Então, acho que aquilo foi um embrião legal, aquilo abriu uma perspectiva muito interessante para a gente aqui como serviço de anestesia, né? Porque, só para você ter ideia,
Até naquela oportunidade, em 90, a gente nunca tinha monitorizado um paciente. Todas as salas do CIR naquela época tinham um monitor, tinham capacidade para receber um monitor de artéria pulmonar, um catéter de artéria pulmonar. Nunca tinha sido passado um catéter de artéria pulmonar no centro cirúrgico. A gente inaugurou esse serviço de hemodinâmica, né? Então, é só mais um dos exemplos de coisas que vieram a partir daí, né? Legal. Esse conceito de integração das equipes, ele fica cada vez mais claro. Não é um tema recente, mas ele ganha muito mais importância e atualmente a gente fala muito em equipe interdisciplinar, transdisciplinar, mas, na verdade, se você colocar o paciente realmente no centro da atenção, é isso que você vai fazer. São várias pessoas, várias equipes conversando entre si. Não é pedir um monte de parecer, o cara vai lá, fala com o paciente, escreve um parecer, deixa uma prescrição, vai embora e não volta mais. Não é essa a questão. E eu gosto de falar, assim, eu costumo dizer que a gente escuta muito falar de valor, o paciente no centro do cuidado, mas se você vira paciente, você vai lá, você vê que na maioria das vezes está muito mais no discurso do que na vida real. Então, eu acho assim, toda razão. A gente ainda está muito longe de executar realmente o cuidado centrado no paciente. Você está certíssimo com relação a isso. O que eu... Veja só, eu estou num hospital de ponta, numa estrutura em que é muito fácil o acesso aqui aos colegas no dia a dia, e os colegas das mais diferentes áreas, dos mais diferentes conhecimentos, e bem, perfeito. Mas é isso que você acabou de falar, é real. No dia a dia, a gente se comunica pouco, a gente conversa pouco e a gente interage pouco. E, de certa forma, eu acho que o grande prejudicado com essa história é o doente. E por quê? Porque na hora que você fala, que você atua de forma organizada e estruturada, isso significa o seguinte: o que é essa hipertensão desse paciente? Um paciente que tem 25, 30 anos de hipertensão, tem uma característica de ter um sobrepeso, tem uma característica de ter uma dislipidemia e tem uma característica de ser um paciente fumante e tabagista de um maço e meio-dia, uma coisa. Não tem. Vai fazer diferença se 6 horas, 12 horas, 24 horas antes eu tentar preparar esse doente para um procedimento cirúrgico? A repercussão vai ser pequena no desfecho final desse doente. Ela vai ser mais interessante se eu interagir com este colega cardiologista, demonstrar para ele a importância que existe no dia a dia de eu receber esse paciente na melhor condição possível, com dosagem de microalbuminúria, ver como é que está a função renal dele de verdade, avaliando do ponto de vista de disfunção ventricular esquerda, que a gente já tenha feito um tratamento a médio e longo prazo para melhorar aquela função. Ou seja, eu interagir com um paciente que está no consultório do cardiologista, que está no consultório do pneumologista e que eventualmente virá para mim aqui no centro cirúrgico. Por quê? Porque se eu pegar uma probabilidade de um doente de 70, 80, 90 anos ser operado naquele ano é muito alta. Então, agora, se eu tratar esse paciente como esperar o paciente fazer a fratura de colo de fêmur para ir pensar no cuidado perioperatório, não vai funcionar. Eu tenho que pensar antes, eu tenho que trabalhar esses conceitos antes. Então, eu tenho que interagir mostrando uma série de vantagens em relação ao desfecho desses pacientes de alto risco no dia a dia. Eu tenho que trabalhar de forma organizada para influenciar os meus colegas a entender que vai fazer diferença brutal aquele cara passar de um maço para 5 cigarros dia quando ele for operado, porque a redução de taxa de infecção, de AVC e de infarto vai cair exponencialmente.
Então, assim, eu acredito muito nessa figura nossa saindo do centro cirúrgico, indo para, entre aspas, participar do consultório, mesmo não estando lá no consultório do cardiologista, se entrar na mente dele e ele se lembrar e se recordar daquela conversa que você teve com ele no dia que ele estava te acompanhando lá na cirurgia, e você mostrar todas as nuances daquilo que a anestesia está olhando hoje de desfecho e o que a gente pode interagir juntos se a gente, de certa forma, trabalhar de forma mais coerente e de forma mais integrada. Eu escuto um pouco como uma questão polêmica. Eu não vejo polêmica nenhuma nessa, que eu acho, na minha opinião, que o anestesista é o médico mais preparado para ser o hospitalista perioperatório. Perfeito. E aí, só que aí a gente tem que sair de dentro da sala e dizer que você só faz anestesia, né? Para um conceito que você faz o preparo do paciente, você ajuda, é que você está falando no preparo do paciente, você anestesia ele, você faz aquele preparo pré-indução, aquele pré-operatório imediato, você cuida dele na sala de recuperação, mas você tem responsabilidade ainda sobre ele no follow-up tardio. Isso. Então, é o que a gente chama aqui, eu uso, não sei se tem, é o medicina perioperatória, mas eu falo que é o transoperatório estendido. É o pré fora do hospital, o pré imediato, aquele abreviação de jejum, né, todo aquele cuidado assim antes do paciente ir para a sala de cirurgia, mas aí você já está pensando realmente num melhor desfecho transoperatório, é o pós-imediato, é o controle de dor, mas é o segmento tardio do paciente. E eu acho que o ponto que está faltando, o tijolo que está faltando nessa construção é o follow-up tardio. Porque se você começar a medir o que acontece, acompanhar o paciente, escutar o paciente no pós-operatório, você não vai conseguir não mudar as outras coisas que estão anteriores a isso. Então, veja só. Eu recentemente, coisa de mais ou menos 3 anos atrás, trabalhei num projeto de saúde para uma prefeitura aqui perto de São Paulo, que na verdade ela fica em Minas Gerais, fica em Extrema, Minas Gerais. E o prefeito tinha ganho a eleição anterior, ele ia se candidatar novamente, e ele achou que a saúde tinha ficado a dever, e como a gente era conhecido, eu fui lá e trabalhei num projeto de saúde para ele, um projeto bem amplo, e a gente começou a trabalhar nisso. Por que eu quero tocar nesse ponto? Porque lá eu comecei a trabalhar na saúde primária. Meu cargo lá é na saúde primária. Então, eu sou um anestesista que trabalha na saúde primária do município, coordena a saúde primária do município de Extrema. O que a gente faz lá? O que nós estamos tentando fazer? Primeiro, é uma cidade que tem, hoje, pelos dados atuais do IBGE, tem em torno de 53, 55 mil habitantes, tem uma população flutuante da ordem de mais ou menos mais umas 15 mil pessoas, porque o município é super industrializado, mas tem uma capilaridade com unidades básicas de saúde que é impressionante. São 26 unidades básicas de saúde e estão sendo construídas mais 4 até o final do ano e mais 3 para o ano que vem. Praticamente lá vai ficar com o número ideal que a OMS coloca, que é em torno de 1.500 a 2.000 famílias por cada unidade básica de saúde. Pois bem, o que a gente começou a trabalhar lá? A unidade básica de saúde funciona da maneira tradicional. Tem um médico de família que está lotado ali. Praticamente só 50% das nossas unidades, das nossas UBSs, tem médico de família com formação em médico de família. Os outros são médicos de outras especialidades, de outras formações. Trabalham em regime de dedicação integral, junto com uma enfermeira, junto com uma estrutura de odontologia. Todas as unidades têm uma estrutura de odontologia. E tem os agentes de saúde e mais os técnicos de campo. Ok. O que a gente começou a trabalhar? A gente criou, na verdade, um modelo chamado de gestão de saúde populacional. O que é isso? Hipertensão, a prevalência de hipertensão no município está em torno de 14% a 15% dos munícipes.
Diabetes dá em torno de mais ou menos 7 a 8% dos munícipes, mas o sobrepeso e a obesidade dá mais ou menos quase em torno de 30% dos munícipes, tá? Um pouquinho mais do que isso, na verdade. Então a gente começou a trabalhar num grande programa voltado à redução de peso e de combate ao sedentarismo. Então, em cima daquilo, a gente, na verdade, faz um programa que é um programa transversal, que invade todas as unidades básicas de saúde, com um protocolo organizado por um médico cardiologista, por um médico endocrinologista, por uma nutricionista, por um educador físico e por um psicólogo. Esta equipe trabalha dentro de um centro, que a gente chama de um centro voltado ao diabetes e à obesidade. E esta unidade permeia todas as unidades básicas de saúde do município. E ela trabalha também junto na escola. Então, a gente faz um trabalho na escola, na educação, fazemos um trabalho nas empresas, fazemos um trabalho cujo objetivo é redução de peso, controle da obesidade e controle do diabetes. Ao mesmo tempo, a gente criou um outro centro voltado para a doença cardiovascular. Então, todo paciente que nós estamos agora na fase de catalogar todos os pacientes. A gente acabou de adquirir um prontuário eletrônico para a cidade, é o sistema da Vector. E o que a gente está fazendo agora? Cadastrando todos os pacientes hipertensos, diabéticos, com insuficiência cardíaca, com miocardiopatia, e eles passam por uma consulta transversal com todos aqueles profissionais que eu falei. E ali a gente tem um prontuário dele. Então ele tem uma consulta multidisciplinar, multiprofissional, e tem o acompanhamento na unidade básica de saúde. Ele fica sendo acompanhado nos 2 centros. Quem que a gente pinça da unidade básica de saúde para o centro? São aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm miocardiopatia, que já têm disfunção renal, que já têm insuficiência renal, que já tem um diabetes já mais avançado, já com desautonomia. Então, a gente acaba trabalhando com um pool. Então, eu trabalho gestão de saúde populacional, meu objetivo é redução de peso e controle do sedentarismo. Meu objetivo na gestão de caso, agora já está na gestão de caso, é separar esses casos mais complexos e trabalhar em cima deles de forma multidisciplinar. E o olhar sempre é um olhar olhando o desfecho. O que eu quero dizer? Eu olho para o doente hipertenso, vou fazer fundo de olho, vou fazer microalbuminúria, vou fazer um eco e vou estadiar a função cardíaca dele. A partir dali, ele tem um acompanhamento um pouco de maior complexidade no acompanhamento do dia a dia. Ele não vai ter que marcar a consulta com o cardiologista, marcar a consulta com o endócrino. Ele já vai ver de forma transversal. A cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, dependendo da situação clínica dele, ele passa com um desses profissionais. Então, de tal sorte que a gente conseguiu, na verdade, a gente está na fase inicial ainda de protocolar esses pacientes, né? A ideia é que até o final do ano a gente tenha todos os doentes protocolados com esses pacientes de forma universal, mas sempre com o olhar para a individualidade do doente e não para o geral. Então, eu tenho um olhar geral. Eu estou preocupado com obesidade, estou preocupado com diabetes, estou preocupado com sobrepeso, estou preocupado com sedentarismo, estou preocupado com outras coisas. Mas eu estou preocupado também com o caso mais específico em si. E isso, o que está trazendo para a gente de vantagem, Jorge? Uma estrutura de acompanhamento linear desse doente de mais alto risco. Eu vou ter um prontuário dele sempre atualizado. E aí, aquele paciente que é um tabagista, eu vou fazer um programa de médio e longo prazo para que ele pare de fumar. Por quê? Porque eu já sei que agudamente, se o cara parar de fumar uma semana antes, ele tem uma repercussão positiva. Mas se ele parar de fumar, absolutamente parar de fumar, a repercussão é outra, totalmente diferente. Então eu tenho que encarar dentro da estrutura da atenção primária coisas que o desfecho me mostrou. O que o desfecho me mostrou? Doentes tabagistas
em uso de mais de um maço, 2 maços dia, submetidos à cirurgia, tem um aumento da incidência de infarto, de AVC e de infecção no pós-operatório. Então, eu não vou mudar, para mudar essa realidade, uma semana é pouco. Eu preciso de 6 meses, um ano e meio, 2 anos, 3 anos, às vezes, de adesão para um bom programa desse. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando lá e que a gente está achando que a gente vai, talvez, mudar um pouco esse jeito de encarar essa situação de desfecho. Nesse contexto, né? Então, vamos dizer, a gente pega um paciente oncológico e que é um paciente de alto risco, que o desfecho dele tem desfechos importantes que vão impactar. Às vezes a gente chega para anestesiar um paciente que está desnutrido, que tem uma baixa capacidade física, e já tem vários estudos, principalmente na Europa, eles encaminham esses pacientes para um programa superagudo de reabilitação física, nutricional, antes de operar, e se ele não restaurar a sua capacidade física e nutricional, esses pacientes eles são contraindicados para a cirurgia, e eles acabam indo para um tratamento paliativo precoce. E esse tratamento paliativo precoce, na média, no final, tem um resultado melhor. Os pacientes vivem mais, porque é o tipo de paciente que vai complicar muito na cirurgia. Alguns pacientes vão sobreviver e vão ter uma expectativa de vida um pouco maior, só que, na média, esses pacientes complicam tanto que muitos deles não vão nem sair do hospital. E isso é algo que ainda eu não vejo isso ser aplicado no Brasil, assim, tirando alguns locais muito, muito específicos. Isso ainda me parece muito longe. Você tem essa experiência de assim, discutir capacidade física e nutricional realmente do paciente de alto risco? Então, desse modelo que a gente está trabalhando lá agora, a gente consegue. Por quê? Porque a gente olha o paciente como um todo e não um paciente. Por exemplo, né, esse mesmo grupo de pacientes que você está falando aí, e a anemia pré-operatória. Né? A anemia pré-operatória está presente em mais de 30% dos pacientes que se submetem à cirurgia. Cirurgias eletivas, né? Sendo que praticamente mais de 70% dessas anemias são anemias ferroprivas, com tratamento barato e um tratamento que em 2, 3 meses você já tem um resultado já de uma eficiência muito boa em relação a isso. Então, foi uma outra clínica que a gente criou lá. A gente criou uma clínica multidisciplinar de anemia. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega todos os pacientes de anemia do município e coloca nesse ambulatório. E esse ambulatório tem um outro olhar. Qual é o olhar? Não é normal alguém ter 10 gramas de hemoglobina e estar andando no dia a dia. É um paciente que tem um sangramento muito importante por conta de distúrbios hemorrágicos relacionados à menstruação, a algum aspecto ginecológico. São pacientes, às vezes, que estão em investigação, são idosos, têm 10,5, 11 gramas de hemoglobina, as pessoas acham que é normal. Então, a gente encarou todos esses pacientes como anêmicos, passíveis de tratamento e passíveis de investigação. Então, a gente faz uma investigação clínica, define qual é o tipo de anemia que esse paciente tem, qual é o tipo de tratamento que ele vai ser feito para ele, e a ideia nossa é devolver para o município todos os pacientes em condições normais de hemoglobina. Se ele, por acaso, tiver uma queda e for uma fratura e for para o hospital, ele tinha 12 gramas, 13 gramas de hemoglobina. Ele não vai ser o idoso que vem no dia a dia para a gente, que já chega com 10,5 de hemoglobina, na fratura vai para 9 e você fica na dúvida se transfunde ou não transfunde. E aumenta o delírio pós-operatório, aumenta a confusão pós-operatória, aumenta a morbidade pós-operatória e se transfunde, aumenta mais as complicações. Se transfundir, complica mais. Se não transfundir, complica mais também. Então, esse dilema do dia a dia pode ser resolvido se você encarar essas situações como, de novo, gestão de saúde populacional. Né? Então, eu acredito, e é isso que tem sido feito na Europa, né? Quando a gente fala de grandes centros de medicina perioperatória,
praticamente andam de braço dado com as clínicas de anemia, porque é uma das situações de maior prevalência voltado a esses pacientes de alto risco. E aí tem um outro aspecto relacionado à transfusão, né, que é, na verdade, o número de procedimentos de transfusão que esses pacientes realizam antes de procedimentos cirúrgicos. Se você transfundir uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, exponencialmente se aumenta a taxa de infecção, se aumenta o tempo de internação hospitalar, se aumenta o tempo de complicações outras. Então, de cara, você tinha uma situação que talvez pudesse ser controlada se você estivesse olhando a saúde da população como um todo e tratando as coisas específicas em situações mais organizadas, de novo, né? 70% a 80% das anemias são ferroprivas. O tratamento com 50, 60 reais, 70 reais por mês, você faz um tratamento de uma doença dessa. Quer dizer, não é justificativa do ponto de vista nem de saúde pública não tratar uma condição dessa. E aí, no dia a dia, aqui, no meu hospital, aqui, eu recebo inúmeros pacientes que vêm com anemia pré-operatória para fazer cirurgias eletivas. Aí eu pondero com os cirurgiões, eu falo, putz, mas olha, está dizendo um cara, podia trazer um pouquinho melhor, né? Dava para fazer alguma coisa. Ah, não, porque o doente veio indicado, veio de fora, ele veio direto, já veio direto para operar e assim por diante. Então, a sensação que dá é que essa é uma doença que não tem dono, sabe? Porque, né, o cara aqui não é o dono Sim. daquilo lá, o outro também não, que viu lá também não tratou, o outro que viu lá, que é o clínico que via, porque uma boa parte dos pacientes que têm acesso aqui tem acesso a consultórios, né? Tem acesso a uma estrutura de saúde boa. E você vê o cara chegar numa situação que você fala, meu, não tem sentido chegar desse jeito, né? Dá para chegar melhor, né? Então, eu acho que a gente ainda está carecendo ainda de tomar atitudes, né? Ou seja, olha, nenhum paciente vai entrar no meu consultório e vai sair dele anêmico. Isso, o geriatra tem que falar isso, o clínico tem que falar isso, o cardiologista tem que falar isso, examinar o cara e não achar que é normal 10,5, 11 gramas de hemoglobina no velhinho de 70 anos. Pois é. Mas eu vejo ainda que precisa de uma mudança cultural muito grande, né, cara? Eu vejo muito mais o pessoal pedir hemograma para ver se o anestesista não vai suspender a cirurgia. Entendeu? Ficando ali acima do nível de suspensão de cirurgia, tá valendo. Né? Aí imagina né, sobre isso que seria algo mais leve, né? Você chegar para um paciente que tem um diagnóstico de câncer e dizer, não, nós vamos te deixar 1 mês com câncer diagnosticado para você fazer uma reabilitação física e nutricional para ver se você vai operar. Cara, no Brasil a gente precisa de uma mudança cultural de uns 10 anos, pelo menos. Brutal, brutal. Então, eu acho que essa mudança cultural, ela tem que acontecer lá na saúde pública, mas não por descaso e desleixo, né? Não para prolongar porque não tem acesso, porque não tem como operar agora, assim por diante. É, na verdade, um programa nacional mesmo, né? Um programa nacional voltado à eficiência e ao cuidado do paciente de alto risco. O que é que nós podemos fazer junto à atenção primária para tratar esses pacientes, para investir no diagnóstico, no tratamento desses pacientes, para que esses pacientes venham em melhor condição. Porque se tem um lugar que dá para fazer isso, hoje, eu não tenho dúvida, é com a atenção primária no Brasil. A atenção primária no Brasil é um negócio que é muito impressionante, a quantidade de programas que existem, que dão sustentação, tem sustentação econômica, tem vantagens econômicas. Por exemplo, você provar que você examinou e avaliou todos os pacientes hipertensos, o SUS reembolsa um tanto de valor a mais para você por causa disso. Se você provar que você fez hemoglobina glicada e que você fez o acompanhamento muito bem feito do paciente diabético,
você recebe um tanto a mais por isso. Então, existem várias premiações junto à atenção primária que privilegiam um bom cuidado. Então, e às vezes a gente nem tem noção de que isso é feito há muitos anos, né? Então, a estrutura que a gente tem hoje, e foi por isso que eu me empolguei com esse negócio de ir trabalhar na atenção primária. Eu enxerguei aquilo como uma super oportunidade que me apareceu na minha vida de contribuir com esse olhar de quem cuida de pacientes de alto risco com pouca coisa para fazer. Porque o cara já chega anêmico com a fratura de colo de fêmur. Você vai ter que transfundir e vai ter que operar. Não vai fazer outra coisa. Não vai ter né? o que fazer. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Agora, se eu chegar lá e falar, olha, a casa do fulano de tal, vamos melhorar as condições de tapete, de coisa, para evitar que ele caia em casa, porque 70% dos acidentes são domésticos e assim por diante. Então, eu vou ter condições de mostrar isso, demonstrar isso para eles, e vou ter condições de demonstrar e falar o seguinte, mas olha, os caras estão chegando tudo anêmico lá. Vamos investigar aqui, vamos tratar esses caras aqui, vamos deixar esses caras em ponto de bala aqui, entre aspas, aqui, para que se eles sofrerem algum acidente ou tiverem que ser operados de urgência, você vai estar na melhor condição possível. Então, para mim, o grande negócio está em atuar lá na atenção primária, porque lá é que está lá a oportunidade que existe lá de acompanhamento com agente de saúde, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com psicólogo, com nutricionista. Tudo isso existe, o EMAD, né? São estruturas de apoio domiciliar que já existem na atenção primária. Tem lá a figura do psicólogo, tem a figura do nutricionista. Então, não é nem que você precisa de criar uma estrutura nova, elas já existem já na atenção primária, já existem, né? Então, são estruturas que você pode trazer um outro olhar para ele, né? Trazer esse olhar da situação aguda e como é que eu vou lidar o melhor possível com ela. Perfeito. Eu vejo muito a questão da sustentabilidade econômica com uma atenção primária realmente funcional, proativa, não ter uma porta aberta esperando o pessoal ir lá marcar a consulta, né? Isso mesmo. E um hospital cada vez mais de alta complexidade voltado para uma deshospitalização precoce. Esse é o cenário de um mercado sustentável de saúde. Exatamente. Só que, para isso, nós vamos ter que não só preparar melhor os pacientes para eles ficarem realmente pouco tempo antes no hospital, porque até, sei lá, 15 anos atrás, 20, o paciente vinha na noite anterior para o hospital. Né? Para quê? Para dormir lá, sei lá, né? Para fazer um exame, para alguém ver ele. Na real, então a gente está encurtando cada vez mais o ciclo intra-hospitalar. Mas algo que assim me incomoda um pouco assim é que eu vejo que a maioria das ações que a gente faz dentro do hospital é para deshospitalização precoce, só que muito voltado para economia de recurso dentro do hospital. Mas se você não acompanhar esse paciente depois, e a atenção primária ela volta a ter a importância nesse acompanhamento pós, se você não acompanhar ele, a deshospitalização precoce vira custo. Ela é economia no primeiro momento, mas vira complicação no segundo momento. Então, essa equação ainda está longe dela ter sido organizada, né? Então, eu vejo assim, num primeiro polo, ter os pacientes bem acompanhados na atenção primária, ele vai chegar no hospital, nós vamos fazer o nosso tratamento de alta complexidade, que eu falo, a gente está no epicentro do cuidado do paciente. É a neurologia. Ele é o lugar que ele vai ser mais cuidado e vai ter mais impacto no prognóstico dele, é esse momento da anestesia e da cirurgia. E depois ele tem que ir aos poucos voltando para sua reabilitação funcional e voltando para a atenção primária. Só que esse final também me parece que ainda não está organizado. Não.
Não está. Eu vou dar um exemplo de um lugar que isso está bem organizado. O Canadá. O Canadá está fazendo um programa de acompanhamento com telemetria na casa dos pacientes. Então, como é que ele faz? Ele não só dá a alta no tempo devido, né? Cirurgia laparoscópica, vai embora com um dia, vai embora para casa, mas o paciente tem 70 anos, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, tem que ser melhor monitorizado. Então, tá bom. Esse paciente vai para casa com uma telemetria, com pressão não invasiva, com eletrocardiograma e com oxímetro de pulso. E ele é acompanhado por aquele hospital, à distância, e tem uma enfermeira que faz o acompanhamento mais fino dele no dia a dia. Então, por quê? Porque existe um risco desse paciente desenvolver isquemia miocárdica nas próximas 48 e 72 horas. Uma boa parte dessas isquemias não são rastreáveis pelo ECG, mas são rastreáveis do ponto de vista hemodinâmico. O paciente tende a ficar mais hipotenso, assim por diante. Então, qual foi a ideia deles? Eu acompanho esses pacientes de maior risco no pós-operatório, com uma monitorização que vai me permitir uma avaliação mais precisa da condição clínica dele. E tão logo ele tem alguma alteração, a família já está super orientada, o doente já está super orientado, o sistema de saúde já está super orientado, rapidamente se busca aquele paciente na casa, põe na ambulância, leva para o hospital e assim por diante. O que eles mostraram? Eles mostraram o custo de um infarto agudo do miocárdio no pós-operatório, no hospital, com o paciente seguindo o fluxo normal. O que é o fluxo normal? Foi, internou, operou, ficou na UTI, no pós-operatório, foi para o quarto e ficou lá sendo avaliado a cada 4 a 6 horas. E ele desenvolveu isquemia miocárdica e acabou infartando, acabou tendo que ser tratado. Comparou com o custo de tratamento daquele paciente que teve o mesmo infarto agudo do miocárdio, que estava em casa, acompanhado por telemetria, sendo observado rapidamente, trazido para o hospital. O custo daquele paciente que infartou no hospital ficou quase 4 vezes maior do que o custo daquele paciente que estava em casa. Mostrando que quando você, primeiro, identifica o paciente de alto risco para complicação cardiovascular no pós-operatório, faz uma monitorização ativa nesses pacientes, faz todo um sistema de informação em torno dele, bem organizado e bem estruturado. Em comparação com aquele paciente que está dentro do hospital, você tem uma redução das complicações. Então, mostrando que a hospitalização, ela não é algo benéfico para um grupo de pacientes. E, pelo contrário, ela pode até piorar a situação, porque pode dar a falsa sensação de segurança que você está no hospital e está sendo cuidado. Mas não está sendo cuidado. Foi visto a cada 6 horas, a avaliação clínica não foi suficiente para identificar, dentro daquelas escalas de avaliações de risco, de NIOS e assim por diante, aquele paciente que estava complicando. Então, veja, cada vez mais você deshospitalizar com um cuidado ativo, mais estruturado, para um grupo mais específico, e lógico, não é que 100% dos pacientes que vão ter alta do hospital vão sair com monitorização. Não, claro. Pacientes acima de 65 anos, de 75 anos, com história de doença cardiovascular, com história de hipertensão já de 30 anos. Ou seja, quando você vê essa população, é uma população relativamente pequena em que vale esse investimento de telemetria à distância, com mais uma estrutura de vigilância contínua naqueles caras. O custo-benefício é maior do que, entre aspas, deixar o cara dentro do hospital. A minha aula, uma das aulas que eu dei no COP esse ano foi sobre o uso de wearables, né, na anestesia, né, e um dos grandes pontos é a monitorização, porque é bem isso, cara. E aí, quem já foi paciente recentemente ou teve algum familiar seu onde você acompanhou essa pessoa dentro do hospital, cara, às vezes você fica lá 4, 5, 6 horas e ninguém chega lá, vai ver você. Ninguém vai lá ver.
Ninguém vai ver. Muito melhor você ter um negócio que fica medindo a tua pressão a cada 10 minutos, ou que fica fazendo acompanhamento. Hoje os wearables em tempo real, você analisa a tendência através de machine learning, através de várias tecnologias de automação, e essas próprias tecnologias avisam uma central de referência. Então, é uma estrutura fora do hospital, mas com muito mais cuidado do que com o paciente dentro do hospital. Exatamente. Mas eu acho que a grande questão é que a gente não está medindo nada para argumentar o suficiente, para ter dado o suficiente para poder argumentar sobre isso. É que, na verdade, assim, a gente está num país em que, do ponto de vista de recursos de prontuário eletrônico na anestesia, é uma falsidade, é uma pobreza. A gente deve estar falando que 10%, 15% dos hospitais brasileiros têm prontuário eletrônico em anestesia, provavelmente, Jorge? Menos de 15%, cara. Pela nossa estimativa, é em torno de 10%. Exatamente. E sendo que alguns deles é um lugar para você escrever umas coisas, né? Tipo prontuário eletrônico mesmo. É um Word, não é um prontuário eletrônico. Exatamente. Então, veja, na hora que você não dispõe de dados e informações, as coisas que você propõe parecem umas coisas meio lunáticas, né? Parecem umas coisas meio extemporâneas. Agora, se tem um lugar em que os caras contam o dólar, é no Canadá. Porque se tem uma medicina que é uma medicina absolutamente estruturada do ponto de vista de saúde pública, é no Canadá. Então, os caras não rasgam dinheiro de jeito nenhum. E para ter criado um sistema desse, com essa complexidade, é porque o investimento vale muito a pena. Vale muito a pena. Né? Então, e veja, não estou nem falando de país europeu, estou falando de um país canadense e que tem uma economia relativamente parecida com a nossa. Não é tão disforme assim, em termos de PIB e assim por diante. Mas o problema todo nosso também aqui, eu acho que é uma falta de cultura, porque essa questão de exigir um prontuário eletrônico, trabalhar para um prontuário eletrônico, é uma segurança pessoal. Eu reputo que, do ponto de vista da minha anestesia, eu estou absolutamente tranquilo, porque tudo aquilo que eu faço está registrado, está tudo documentado. Se tiver, e aqui no CIR a gente tem câmera em todas as salas também. Então, além de ter um prontuário eletrônico, tem câmera em todas as salas gravando tudo o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, eu estou super tranquilo, porque eu trabalho dentro da norma, eu faço tudo aquilo que efetivamente manda os bons algoritmos do ponto de vista de cuidado do paciente. Então, eu entendo que esse sistema me protege em relação a algumas coisas. Se eu tiver qualquer complicação, pode levantar os dados, pode levantar as informações. Quer dizer, então, eu acho que para nós, no dia a dia, tínhamos que trabalhar para ter prontuário eletrônico em tudo quanto é sala de cirurgia desse país. Né? E efetivamente, a quantidade de dados de informação que a gente ia ganhar com isso ia ser uma monstruosidade de coisa que a gente ia ganhar. Agora, a gente fica nessa discussão de se vale a pena ou não do ponto de vista financeiro, e se não valesse a pena, o almoxerifado não era informatizado. A parte financeira do hospital não era informatizada. A parte comercial não era informatizada. Né? Tem algum hospital no Brasil que não tenha este lado do negócio informatizado? Impossível. É impossível você fazer hoje, estruturar um hospital por 50, 60 leitos sem um prontuário, sem uma estrutura eletrônica de controle. Né? Então, se vale a pena para os caras, vale a pena para a gente também, né? Não, e em inúmeros hospitais que são clientes ou que a gente já conversou, o único lugar que não é digitalizado é o centro cirúrgico. É o lugar que é a esteira produtiva, é o lugar que mais impacta em custo, é o lugar que vai ser determinante se o teu hospital dá lucro ou dá prejuízo. E você está
gerenciando no escuro Nada. o ponto Nada. mais crítico do teu negócio. É algo assim que é inacreditável, cara. Que ainda se discuta se isso é algo que vale a pena ou não vale. A anestesia é o ponto que mais gera dados. Em todo... Você pode deixar o paciente passar por todos os lugares do hospital. O lugar que ele mais vai gerar dado vai ser aquela 1 hora que ele vai ficar anestesiado. Nenhum outro lugar do hospital ele vai ser tão cuidado, observado, registrado, monitorizado. Minuto a minuto. Minuto a minuto, como a gente faz no centro cirúrgico. E a gente pega essa informação toda e usa a ficha no papel para tirar pedido, né? E depois joga num SANI empoeirado que ninguém mais vai olhar. Isso que ninguém vai ver. Exatamente. Ninguém vai ver. E isso faz parte do nosso dia a dia ainda ficar... E eu digo assim, cara, a gente olha e assim, várias situações. O pessoal fica questionando sobre retorno sobre investimento, se vale a pena ou se não vale. Aí esse mesmo hospital vai e gasta 800 mil, 1 milhão em maca da UTI que pesa o paciente. Qual é o retorno sobre o investimento que você vai ter nisso? Ah, não, a gente trocou a maca do centro cirúrgico, gastou 200 mil por maca, porque é melhor o controle, a posição. Cara, não que isso não seja importante, mas assim, qual é o retorno sobre o investimento? Já que estamos falando sobre retorno sobre investimento. Nós vamos trocar o sistema os endoscópios, porque esses estão dando um pouco de problema. Tá, ok. Mas qual é o retorno? Já que vamos falar sobre retorno sobre investimento, essa é uma provocação que eu deixo, pessoal. Pegue as últimas 10 ações de mais de 200 mil do teu hospital e questione os gestores qual é o retorno sobre o investimento dessas últimas ações. Claro. E espere as respostas. Ou espere a ausência de respostas sobre isso, que é a realidade. É a realidade na maioria das instituições. Legal. Enes, eu tenho uma pergunta assim, que é um pouco filosófica, assim, falando sobre medicina perioperatória. Quando você nós saímos do centro cirúrgico para realmente interagir com as outras especialidades, provavelmente nós vamos precisar ter reuniões clínicas sobre um paciente grave, sobre uma cirurgia de grande porte. Nós vamos precisar ir para centro diagnóstico, conversar com mais pessoas, isso vai exigir um tempo do profissional. Esse tempo, no nosso modelo atual de remuneração, ele não vai ser remunerado, muito provavelmente, se você sair e ficar... E você não vai conseguir discutir um caso de um paciente de alto risco em meia hora, em menos de meia hora. Claro. Então, você vai ter que sair da sua posição de trabalho, fazer uma reunião clínica, você vai perder provavelmente 1 hora, vai investir 1 hora no cuidado desse paciente, e muito provavelmente você não vai ser remunerado por isso. E aí a gente fica num ciclo vicioso. As fontes pagadoras não vão remunerar, isso é muito importante para um desfecho menor, que vai gerar menor custo, mas o modelo que a gente tem hoje, ele não é propício para que isso aconteça, né? E aí a gente vê as instituições de primeiro mundo, o modelo deles é muito diferente. Normalmente, os médicos, eles são da instituição, e eles estão vinculados àquela instituição, e se o paciente complicar, ele vai seguir na instituição dele, então é um contexto bem diferente. Como que você vê esse cenário, se você vê uma transição para um modelo nesse contexto? Tá. Primeiro, assim, a gente tem que ter uma ordem de grandeza da quantidade de doentes que a gente está falando. Quando a gente fala de pacientes de alto risco, a gente está falando de uma população que é em torno de 10%, 12% da população que se atende no centro cirúrgico. Então, vamos imaginar, um centro cirúrgico como o nosso aqui faz 1.500 cirurgias por mês, 1.300 cirurgias por mês.
a gente está falando em torno de 200 e poucos pacientes, 250 pacientes. Vamos dividir esses pacientes nos 30 dias do mês, né? Então, você vai ter mais ou menos aí em torno de 10, 12 pacientes desses por cada dia. E se você olhar dentro dessa população de alto risco, dentro dessa subpopulação que eu falei, aquela população de alto risco que tem acima de 15, 20% de mortalidade em 30 dias, a gente está falando em torno de mais ou menos 10, 12, 15% dos pacientes. Então, vamos imaginar que a gente vai dar o primeiro passo na nossa caminhada. E eu vou encarar e vou buscar esses pacientes de alto risco dentro de um contexto. Eu estou falando aí de mais ou menos 40, 50 pacientes por mês. Para uma estrutura como a nossa aqui, vai dar mais ou menos 1 ou 2 pacientes por dia. É factível você começar o processo seu desta forma. Por quê? Você vai ter que dar credibilidade no processo. Você vai ter que fazer com que as pessoas tenham adesão ao processo. Você vai ter que fazer com que as pessoas acreditem que aquilo efetivamente vai trazer benefício para elas. E quem vai se beneficiar é principalmente esse paciente de mais alto risco ainda. Então, eu acho que uma primeira premissa do negócio é entender a população e saber como é que você vai começar. E aí, eu posso começar da seguinte maneira: eu quero agregar valor àquilo que eu estou fazendo. Eu quero ser reconhecido dentro da minha instituição como alguém que tem uma preocupação que transcende a questão individual e que avança na questão institucional. Eu quero que a minha instituição seja reconhecida como uma instituição que tem uma preocupação além daquilo que seria o convencional, que é uma consulta, uma avaliação pré-anestésica, com um paciente de alto risco. Então, você cria um ambiente institucional de escrever o projeto, fazer o plano de negócio, colocar em cima da mesa, falar que você vai começar com aquele grupo mais... Quando isso estiver organizado, estruturado, depois de 6 meses funcionando, 1 ano funcionando, que as pessoas começarem a acreditar, que elas começarem a enviar paciente para você, ou que elas começarem a buscar você como uma referência institucional dentro do seu serviço para discutir aqueles casos, você ganhou a instituição. Você criou algo que pode ser que pode ser tangenciado, que pode ser, na verdade, que pode ter um preço por isso. Ou seja, nós vamos ampliar esse projeto, queremos ampliar esse projeto para atender, em vez de 40 pacientes mês, atender 150 pacientes mês. Aí existe uma discussão institucional, que é um prêmio institucional. Muitos hospitais hoje estão pagando um diferencial para os seus cirurgiões, para operarem nos seus hospitais. Isso é corrente no país inteiro. Ou seja, é um prêmio em função de um resultado melhor que você vai apresentar institucionalmente. Isso vai ter uma redução da taxa de internação. De novo, você vai precisar de um tempo, de um N razoável para poder mostrar isso. Então, Jorge, eu acredito que esse modelo inovador só vai ter lugar dentro de uma estrutura organizada e formal, como um plano de negócios bem estruturado, bem feito, em que você tem início, meio e fim do processo, que você estabeleça 2 anos para, olha, nesses próximos 2 anos, nós vamos dedicar parte do nosso serviço, 3% da nossa força de trabalho, 5% da nossa força de trabalho, que vai estar voltada para esse objetivo, para esse projeto. Aí você vai ter força suficiente para poder exigir alguma coisa. Porque se eu colocar o carro na frente dos bois, o que eu quero dizer com isso? Não, eu vou fazer isso e eu vou cobrar tanto por cada avaliação, por cada conduta. Não vai fechar, as pessoas não vão aderir. Então, eu acho que eu tenho uma experiência aqui interna, aqui, que foi o nosso centro diagnóstico. O nosso centro diagnóstico, lá atrás, a gente ia lá de vez em quando no centro diagnóstico. Aí o que aconteceu? Quando o hospital começou a ter acreditação,
eu falei, olha, a acreditação vai vir, ela vai exigir isso do centro diagnóstico. O hospital não tem. O serviço vai fornecer isso, vai fornecer treinamento para os endoscopistas, todo o pessoal do centro diagnóstico, para em situações de emergência, sedação, organização. Vou dispor um anestesista para ficar lá na endoscopia ajudando vocês no dia a dia. Vou dispor um anestesista para fazer transporte. Organizamos isso. Hoje, Jorge, em termos de faturamento, o centro diagnóstico está par e passo com o centro cirúrgico. A gente tem 12 a 16 anestesistas por dia no serviço de endoscopia. A gente tem 3 anestesistas dedicados só a fazer transporte e tomografia. 2 anestesistas dedicados só a fazer ressonância. 4 anestesistas dedicados à radiologia vascular em tempo integral. 100% dos procedimentos com sedação, nenhum médico aqui vai lá e seda e o outro... Não, anestesia seda. Asa 1, asa 2, assim por diante. Então, a gente passou, ao longo do tempo, a gente investiu nisso lá atrás, como instituição, como serviço de anestesia, preocupado com a imagem da instituição em relação à acreditação e as questões relacionadas à sedação fora do centro cirúrgico e nesse ambiente mais inóspito, e isso trouxe um benefício brutal para o serviço. E lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, eu tinha adversários dentro do serviço de anestesia. Imagina, vai mandar anestesista ficar sentado na endoscopia, ficar lá o dia inteiro, mas sem fazer nada, sem ganhar nada. Imagine, ficar dando aula para os caras para sedação, não sei o que, ensinar os caras a usar propofol e assim por diante. Não. Isso, ao longo do tempo, se mostrou exatamente aquilo que a gente tinha desenhado lá atrás. A instituição entendeu a importância daquilo, nós demonstramos o cuidado no dia a dia, demonstramos o número de vezes em que a presença do anestesista ali resolveu um problema que podia ser ficado muito mais grave se conduzido da forma convencional. E isso criou para a gente algo absolutamente que hoje ninguém mais contesta ter médico. Ninguém mais contesta ter médico no centro diagnóstico, médico anestesista, tem as pencas, entendeu? A sala de recuperação do centro diagnóstico fica com o anestesista a partir das 8 horas da manhã até as 23 horas. E tudo isso, de novo, ao longo do tempo, com a resolução e com a coisa, olha, existe uma recomendação. Não, então aqui nós vamos ter. Vai ter o anestesista aqui. Então, ou seja, a instituição passou a confiar na figura da instituição anestesia como alguém que tem um maior interesse, que zela pelo interesse da instituição, que zela pelo cuidado com o paciente. Então, de novo, tem um trabalho que é um trabalho mais diuturno, que você tem que demonstrar primeiro, que você tem que cativar, que você tem que, de certa forma, organizar ele, estruturar, para que depois você tire vantagens disso. Eu acredito muito nisso, né? Primeiro você mostra, né? Você contextualiza, você mostra, você faz é como se fosse um piloto, né? No business a gente chama de MVP, né? Um produto mínimo viável. Isso. Então você pega alguns pacientes, mostra o cenário, mostra resultado, como é que vai funcionar. Eu sou um cara muito prático e analítico. Para mim é objetivo, plano de ação e execução. A hora que você fechou isso, aí você pode ir para uma negociação real. Só que às vezes Exato. É difícil convencer o colega que ele tem que sair lá da banquetina da sala para fazer algo mais. Para fazer algo mais. E isso porque, Jorge, dentro da estrutura de tempo de um anestesista, desde a hora que eu chego no hospital, normalmente 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, e vou embora às 7 horas da noite. Eu não trabalho às 13 horas de forma ininterrupta. Eu tenho vários intervalos, às vezes intervalos de 2, 3 horas.
O que me impede nessas 2, 3 horas de ir lá e descer lá no centro diagnóstico, ir lá, atravessar a rua, ir lá no consultório do cirurgião e falar, não, eu vou ver esse doente lá no seu consultório, fica tranquila, nós vamos dar uma conversada lá. Não, e de lá eu já ligo para o clínico, pode ficar tranquilo. Não, de lá eu já interajo com o cara da hemodinâmica. Pronto. Você criou um outro ambiente de negociação. Eu aproveitei o tempo que eu estou aqui disponível, usei do meu melhor conhecimento e dessa facilidade que eu tenho de poder chegar em alguns lugares, assim como eu, tem mais uns 7, 8, 9, 10 anestesistas que estão aqui, que tem essa mesma, entre aspas, virtuose do ponto de vista de conseguir dar essa escapadinha, ir lá e ajudar e fazer. E você vai criando um outro ambiente, porque o cara vai se sentindo mais respaldado, mais tranquilo. Ele vai saber o que ele vai ter que perguntar para o cardiologista, o que ele vai perguntar para o nefrologista, mas melhor do que ele é se o anestesista fizer esse papel intermediário aí e ajudar ele de maneira mais organizada. Eu não tenho dúvida que o cara vai querer isso no consultório dele, que isso vai diferenciar o consultório dele também. Perfeito. Só colocando um pouco em números, né, cara, a gente lançou agora em abril o Observatório da Anestesia de Valor, né, aqui da nossa comunidade, com os dados de 310 mil anestesias dos nossos clientes só de 2022. Se você pegar todos os pacientes asa 3 e 4 e cirurgias de grande porte, tá, de todos os asas, você não tem 10% das anestesias. Então, se você pegar o paciente asa 3 ou 4, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, é menos de 5% dos pacientes que estão sendo anestesiados. E esses são os nossos pacientes de alto risco. Esses são os pacientes que precisam de uma atenção diferenciada. E às vezes, se você tem um consultório, aqui onde eu trabalho, a gente faz 96%, 98% de avaliação pré-anestésica no consultório. Cara, só que você tem que tem no mesmo tempo na tua agenda para um paciente asa 1 que vai fazer uma cirurgia de joelho, uma artroscopia de joelho, para um paciente asa 4 que vai fazer cirurgia cardíaca. Não vai dar. Não vai dar certo. Não vai fechar essa conta. Não vai dar. Você não vai conseguir dar atenção para o paciente que realmente precisa. Então, a gente precisa mexer algumas engrenagens ainda e, cara, se você não tiver dados objetivos para gerenciar isso tudo, para organizar, para analisar, para definir objetivos, para criar uma meta, um plano de ação e executar isso, nós vamos ficar nessa roda viva, correndo atrás do rabo, e aí chega o paciente de alto risco e ele não teve o cuidado que ele poderia ter tido. E esse doente, ele tem que ser visto pelo anestesista mais experiente, que vai olhar ele como um todo, que vai enxergar coisas que o colega mais novo vai ter dificuldade de enxergar. Então, tem um estudo inglês que mostrou esse benefício. Ele pegou pacientes de cirurgia abdominal que eram submetidos em cirurgias de regimes de urgência e emergência e montou um protocolo para cuidar desses doentes. Era uma avaliação estruturada de escala de risco, que era no pronto-socorro, usando terapia dirigida por meta e tal. Mas o que tinha como pedra de toque? Se esse cara tivesse que ser operado, ele seria operado em até 6 horas pelo sênior da anestesia e pelo sênior da cirurgia. Por quê? Porque ele mostrou que existia uma redução significativa de mortalidade, de morbidade, quando o cara era operado e anestesiado pelo cara mais experiente. Então, o doente mais grave, ele necessita de gente mais experiente para cuidar dele. Então, de novo, né? Então era separar. Esses pacientes não podem ir para o mesmo consultório. Esses pacientes têm que ir para um consultório do paciente de alto risco, em que você vai fazer ali um planejamento diferente dele, em que você vai fazer um plano de monitorização e de cuidado pré-operatório. O que é que nós vamos... Olha, esse cara está chegando com 10,5 gramas, nós vamos tratar essa anemia. Não vai dar para operar esse cara em regime eletivo. Nós vamos ter que mandar ele para o ambulatório rapidamente aqui, já liga para o consultório do cirurgião, já combina, já começa a tratar o cara com sulfato ferroso venoso. Ou seja,
cria uma estrutura diferente. É factível, Jorge. Eu acho que é factível da gente fazer isso, e isso está na mão dos inovadores. Isso não vai começar em qualquer lugar. Vai começar na mão dos inovadores, como você, por exemplo. Como a gente, né, Enis? Que você também já começou um monte de coisa. Eu costumo dizer que a diferença do gênio e do louco é o tempo. Nesse momento não dá para ter certeza, né? Se você está falando é algo meio louco ou se é algo que é muito lá na frente, né? Daqui a uns 5 anos a gente vai saber, né? Nesse momento, exatamente, pode ser difícil de diferenciar. Cara, a conversa tá muito boa, a gente já está com bastante tempo aqui, nós vamos ter que, infelizmente, aí, encerrar, né, o nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência e como que o pessoal pode te achar para conversar no Instagram, LinkedIn, como que o pessoal pode te contatar. Tá legal. Bem, no LinkedIn, no Instagram, se eu usar o paciente de alto risco, essa expressão, @paciente de alto risco, é o meu canal, tanto no LinkedIn, como no Instagram, como no Facebook também. É o paciente de alto risco, eles vão me achar, tá legal? Bem, eu acredito que nós, da anestesia, a gente tem muito mais a oferecer do que a gente oferece no dia a dia para os nossos pacientes e para os nossos cirurgiões. Eu acho que a gente pode contribuir de uma maneira, eu diria que extraordinária, do ponto de vista do cuidado perioperatório, de qualquer paciente, mas em especial do paciente de alto risco. Eu acho que a gente tem, com a nossa vivência que a gente já teve e que a gente já olhou, a gente já viu um monte de coisa que não deu certo, né? E muita coisa que dá certo, né? E muitas dessas coisas dependem de uma mudança de comportamento mesmo, de propósito, de processo de trabalho. Não depende de um investimento financeiro grande, nem de nada. Depende da gente atravessar a rua, ir lá e conversar com um colega no dia a dia acerca daquele caso mais complexo que ele comentou com você um dia, en passant, que tem um doente aí que está vindo no consultório, tal. A que dia que ele vem no consultório? A dia tal? Deixa, eu vou lá junto com você. Vamos ver eles juntos, né? Inicia o processo, né? Começa a fazer de uma forma um pouco diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai catapultar a nossa especialidade para um outro patamar. Porque, às vezes, a nossa autoestima é, às vezes, até um pouco fica meio por baixo, né? Nossa, anestesista não é muito levado em consideração, né? Eu particularmente, não sinto isso no dia a dia, mas eu também tive que me impor muito em vários momentos da minha vida, em tomadas de decisão e ir à frente da tomada de decisão. E isso significa você assumir as coisas, né? Assumir o processo de trabalho, assumir o cuidado do paciente e entender que o paciente não é do cirurgião, não é da instituição, o paciente é seu também, né? E em linhas gerais, nós anestesistas, por vezes, nos ausentamos um pouco desse debate, né? E achamos que colocamos algumas questões econômicas ou financeiras à frente. Eu acredito muito no processo de trabalho de dar o exemplo de mostrar, demonstrar, né? E acho que isso tem uma força brutal do ponto de vista de mudança de estrutura e de mudança de cenário, de mudança de paradigma, né? Eu acredito nisso piamente. Bom, Denis, muito, muito obrigado. Eu queria deixar a minha mensagem final, né? Na verdade, eu queria falar primeiro uma filosofia quase, né? Não tem como a gente ser protagonista sem sair da sala e assumir outras funções. Senão a gente vai ficar só unicamente dentro da sala, que é o lugar onde você se coloca. Se você quer ser protagonista, você quer ser um médico perioperatório, e eu acho que a anestesia tem total capacidade para isso, você tem que sair e se colocar na posição que você quer. E um pouco de futurismo, assim, imagina um hub de atendimento pré-anestésico, onde o anestesista coordena
esse preparo do paciente, voltado, obviamente, para o paciente que precisa disso, para uma ação realmente custo-efetiva, ter esse atendimento dentro do hospital, que é esses cuidados muito voltados para esse protocolo ERAS, acerto, que é aquele preparo pré, uma anestesia com boa qualidade, com você aderindo aos protocolos das melhores práticas, cuidado com os itens de qualidade e de segurança, uma sala de recuperação cuidada por anestesistas, com controle de dor, náusea e vômitos, prevenção de complicações graves, alguém preparado para atender complicações graves, e um monitoramento à distância até o final da reabilitação funcional do paciente. Aí vai acabar o teu compromisso com o paciente, quando ele estiver reabilitado. E essa reabilitação pode ser no outro dia, dependendo de uma cirurgia de baixo impacto, de pequeno porte, mas numa cirurgia de grande porte, essa reabilitação funcional pode ser 1 ano depois. E o que a gente faz impacta nisso. Então, se você quer ter protagonismo numa medicina perioperatória, ele envolve tudo isso que eu estou falando aqui. Então, queria agradecer a nossa audiência, quem ficou nos escutando. Enes, muito, muito obrigado. Foi uma conversa ótima. E a gente agradece. Até o próximo episódio aí do Anestesia de Valor. Obrigado. Até mais.